De que serve escrever poesia? É inútil realmente, como todo mundo pensa? É uma perda de tempo? É enjoado? Serve para quê? E por que existe há tanto tempo se não serve para nada? Eu sou Matheus Gentili, poeta e terapeuta, e hoje nós vamos resolver essa questão. Se você se interessa por esse assunto, por poesia, por escrita criativa, escrita terapêutica, clica aqui embaixo, se inscreve, curte esse vídeo e vamos lá. Bom, vamos lá. De que serve escrever poesia? Para falar sobre isso, vamos começar com a etimologia da palavra. Poesia vem de poiesis, do grego, que significa, resumidamente, criação. Criar. Eu acho muito significativo que essa forma de arte específica tenha a mesma raiz, o mesmo significado de criação. Até porque talvez a poesia seja a forma de criação mais íntima do homem, mais própria do homem. E talvez por isso mesmo sobreviva há vários milênios. Enfim, vamos falar um pouco de Aristóteles hoje e dos tipos de atividade humana que ele decifrou. Primeiro, poiesis, criação. Ou seja, dar existência material a algo que ainda não tem existência material. Perfeito? Então, atividade poética é criar uma casa, fazer um artesanato, fazer um poema, fazer um jarro, né? Coisas materiais que você põe em existência, um livro, enfim. Teoria, buscar a verdade. E praxis, agir de acordo com a verdade. Então Aristóteles define, melhor dizendo, ele separa as atividades humanas nessas três categorias simples: poiesis, criação, dar existência às coisas, né? Toda a cidade foi criada pelo homem, pela ação humana, pela poiesis. Teoria, buscar a verdade. Toda a filosofia, toda a ciência, toda a psicologia, toda a teoria, né? e etc., foi encontrada pela atividade humana da teoria, de buscar a verdade. Perfeito? E a praxis, agir de acordo com a verdade. Dessas três atividades, a única que tem um fim fora de si é a poiesis, que cria algo, coloca algo no mundo. Certo? E falando isso, eu logo penso em Deus. Né? Deus é quem colocou tudo no mundo. Quem criou o mundo, quem criou coisas. Não posso dizer fora de si, né? Mas quem criou coisas, deu existência, deu matéria a algo. Então a poiesis, de certa forma, a criação humana, é uma reprodução da criação divina. Até porque nós usamos os insumos que Deus criou para criar coisas. E nós mesmos somos criaturas de Deus. Então a poiesis é a única que dá existência a algo material. A teoria é uma coisa contemplativa, ela ocorre só mentalmente no mundo das ideias. Porém, a partir dela, temos a praxis, que é agir de acordo com a verdade. E realmente, buscar a verdade só faz sentido se você for agir de acordo com o que você acha, com o que você encontra com a verdade. Ok. Aí, os exemplos. Poiesis, temos aí uma escultura sendo feita. Teoria, temos aí pergaminho, temos aí uma representação da inteligência com a coruja, da justiça com a Acrópole, enfim. E praxis, agir de acordo com a verdade.
E aqui nós podemos pensar que tem um grego ensinando algo a outro, sendo prestativo, sendo generoso. Tem um homem segurando a balança, que representa a justiça. E agir de acordo com a justiça, certo? Agir de acordo com a justiça é agir de acordo com a verdade a que você chega sobre a justiça através da teoria. Perfeito? Porque se você tentar agir de forma justa e não souber de fato a verdade, não souber o que é a justiça, você não vai agir de forma justa. Você estará se enganando, enganando aos outros muitas vezes. Perfeito? Bom, é bom falar também que quando a poiesis ocorre depois da busca pela verdade e depois da praxis, ela geralmente tem mais valor. A busca pela verdade, a teoria desenvolve o intelecto. E, claro, a distinção fundamental entre o verdadeiro e o falso, entre o bem e o mal, entre o bom e o ruim. Beleza? A teoria desenvolve isso. A praxis é a aplicação da verdade no nosso dia a dia, na nossa ação. E aqui temos uma questão um pouco de moralidade, de ética, de você saber ser na teoria e agir de forma, na praxis, virtuosa, justa, bondosa, generosa, magnânima e etc. A poiesis vem fora disso. É uma coisa externa, mas quando ela é motivada pela teoria e pela praxis, muito melhor. Ela vem de um lugar limpo, puro, digamos assim, com boas intenções, percebe? Com a intenção certa, com o motivo certo, com o propósito certo. O que faz muita diferença. Tá? Não é à toa que tem tanta coisa bonita na arte sacra. Enfim, agora eu vou fazer um paralelo entre as atividades humanas de Aristóteles e os transcendentais. Sem rigor teórico, tá? Porque o objetivo não é esse. Eu vou passar rápido. Aqui eu estou misturando até transcendental e transcendente, mas não faz diferença. Transcendental é aquilo que está em todos os seres e independe de todos os seres, de certa forma. Vou usar os exemplos para ficar mais claro. A atividade humana poética, da poiesis, tem uma relação com o transcendental da unidade ou da beleza. Perfeito? Tem gente que não concorda que exista um transcendental da beleza. Não importa aqui, tá? A questão é a seguinte. A arte, a poesia, ela delimita formas espirituais na matéria. Beleza? Ela dá materialidade a uma imagem, digamos assim, espiritual. Então, por exemplo, vou voltar aqui. Esse busto que está sendo esculpido, o que ocorre? Temos um pedaço de mármore ou de pedra ou qualquer coisa e temos um escultor lá trabalhando nesse pedaço de mármore, a fim de dar uma forma específica a esse mármore, uma forma ou uma imagem que representa alguma coisa, no caso que representa uma pessoa específica. Ele está eternizando esse rosto, esse homem, por algum motivo. Provavelmente porque ele simboliza alguma coisa.
Outro exemplo, Crime e Castigo. Dostoiévski condensa naquela matéria da escrita, do livro, das folhas, uma história de redenção. O entendimento mesmo da redenção está ali, explicado melhor do que poderia em 1000 definições de dicionário. Porque passa por outras faculdades de apreensão, muito mais íntimas e potentes, portanto. Beleza, então, isso aqui você acabar criando uma figura de um bloco de mármore é dar unidade àquele bloco de mármore. E beleza, porque você usa de técnicas específicas, com uma intenção específica, para criar uma coisa específica e única. Nenhuma obra de arte é repetível, ainda que se façam, qual termo? Reproduções. Nenhuma obra de arte é repetível, assim como eu não sou repetível, nem você é repetível. Nós somos unos, beleza? Unos. Qualquer coisa no mundo é una, que ela tem uma unidade. Eu sou eu. Este é um celular. Ninguém vai tirar a unidade desse celular, a não ser quando ele deixar de ser. Quando ele se espatifar, ele deixa de ser. E daí não tem mais unidade, nem ser, nem existência. Enfim, a beleza se aplica um pouco mais para a arte em si, mas é dar unidade à coisa. Ótimo. Poiesis dá unidade às palavras para formar um poema. E com uma intenção, com uma forma espiritual, enfim. A teoria tem o transcendental da verdade. Tudo que existe é verdadeiro. Porque existe, então é verdadeiro. E a praxis tem a ligação com o transcendental do bem, ou da bondade. Tudo que existe é bom, ou tem algum tipo de atração, ou pode gerar algum desejo. Esse celular, não sei, essa luz, tudo isso pode gerar algum tipo de desejo, ou de inclinação. Perfeito? Tudo que existe é aprazível de alguma forma. Tá? A fruta, a árvore, o mar, a montanha, enfim. Esse não é o foco. Aí, como você pode ver, a ligação entre a poiesis e a beleza, entre a teoria e a verdade, a praxis e o bem. É importante dizer isso porque os transcendentais, como eu disse, são tudo aquilo que está em todos os entes, em todas as coisas, em todos nós, pessoas, coisas, animais. Perfeito? Mas não só isso. A beleza, a unidade, a verdade, o bem continuam existindo mesmo após as nossas mortes. Certo? A unidade não deixará de existir nunca. A beleza não deixará de existir nunca. O bem não deixará de existir nunca, muito menos a verdade, por mais que nós não estejamos aqui. Por mais que ninguém possa enxergar, falar, ver, continuarão existindo. Até porque a unidade, a verdade, o bem e a beleza original são Deus. Que doou parte disso tudo para as coisas que criou. Percebe? Nós temos partículas de Deus e temos parte de sua unidade, de sua beleza, do seu bem e da sua unidade.
Eu queria deixar isso claro antes de introduzir, de fato, de que serve a poesia, que eu acho muito interessante e eu acho que adequa nosso olhar. Enfim, vamos lá. Agora, de fato, as funções da poesia. A primeira, externalizar emoções. Isso aqui é fundamental. Porque é um processo de colocar uma carga emocional para fora e dentro de uma criação material. E pode parecer esquisito, mas é assim que funciona de fato. Você pega um sentimento ruim, uma carga emocional forte, e você transpõe essa carga para o papel, para as palavras. E você realmente se livra, no mínimo, de boa parte disso. Você está colocando, você está dando existência material a algo que só tinha existência dentro de si, emocional. E fazendo isso, dando essa criação, dando o existir para essa matéria, você se livra dela. Isso aqui é maravilhoso, foi assim que eu comecei a escrever poesia. E esse é o motivo pelo qual todo mundo deve escrever poesia. Para se livrar de cargas pesadas. E funciona muito, 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 muito bem. Beleza? Isso tem a ver com a poética, com a poiesis, né? Claro, dá existência a algo, dá existência material a essas emoções, fora de si. Beleza. Clarear o interior é a segunda função da poesia. Dar sentido e luz ao que era incompreensível ou obscuro. Quando a gente escreve, a gente organiza nossas ideias. Veja bem, a gente pensa através de palavras. E a gente não consegue concatenar tantas palavras e ajeitá-las de uma forma muito organizada na mente. A gente precisa escrever para isso. E é muito comum a gente, escrevendo, perceber e descobrir coisas que antes não tinha percebido. Às vezes até achar soluções que antes não havíamos achado. Especialmente em se falando de poesia. Porque a poesia, ela tira a necessidade da linguagem prosaica, cientificista e materialista de hoje. Ela rompe com o império científico materialista e permite a expressão subjetiva facilitada pelas metáforas, metonímias, pelas rimas, pelos tamanhos dos versos, pelos sons, que geram efeitos específicos de expressão, que não se consegue sem poesia. Percebe o que eu quero dizer? Essas funções da poesia, são também o motivo os motivos pelos quais a poesia persiste milênios e milênios e milênios, e não vai morrer nunca. Fique claro. Quando você coloca essas coisas para fora e você entende, tem clareza, você acaba dominando a situação, né? Domínio. Vem do se eu não me engano, não sei. Não vou falar porque eu não sei. Porém, quando Deus fez os animais lá no Gênesis e deu a Adão para nomeá-los e para que eles o sirvam. Deus deu os animais para Adão nomear e para que o servissem. E para que os animais o servissem, Adão teve que nomeá-los. Dar nome. Expressar, né? Dar nome é o quê? É você dominar. Dar nome é dominar. Porque você entende aquilo através do nome. Sabe o que eu quero dizer? Se eu vejo uma girafa e eu não tenho
esse nome, essa palavra girafa, para associar a girafa, eu posso sair correndo de medo, porque eu vou achar que vai tacar fogo pela boca, que vai me morder, que vai me perseguir, pisotear. E girafa dificilmente faz isso. Sabe? Se eu acho um cachorro aqui na minha casa, que eu não sei o nome dele, que eu não conheço, que eu não domino, eu vou sair correndo. Eu não vou saber se eu posso confiar nele. Porque eu não domino. Percebe? Tenha clareza disso. Você escrever poesia é um processo de dominos internos, de dominação de si mesmo, de autoconhecimento, de domínio das emoções, de clareza, organização. Enfim. O ato poético envolve o domínio, né? Que a gente nomeia nossa criação artística. 3. Concretizar memórias. Mais uma vez, a gente pega algo de dentro e materializa fora. A gente dá concretude à memória, apesar do passar do tempo. E é muito melhor que uma fotografia, porque na fotografia não há emoção, não há o que você sentiu, como estava, há uma imagem simples, unidimensional. A poesia não é assim. A gente sabe memórias de Shakespeare através dos seus sonetos. Shakespeare do século sei lá qual. Sei lá, 1500, não sei. Mais de 500 anos depois, 600, mais de séculos depois. A gente sabe algumas memórias de Shakespeare pela sua poesia. Não só as memórias, como eu estou dizendo, emoções, sentimentos intrincados e concatenados naquele momento específico. Percebe? Isso tudo é muito significativo. Isso aqui, a poesia, é a coisa mais própria do homem. É o ofício artístico mais próprio do homem. Que realmente só o homem poderia fazer e que envolve toda a humanidade do homem. Todas as funções mais elevadas do homem. As faculdades mais elevadas. 4. Deixar legado. Isso aí eu não preciso falar muita coisa. Grandiosos ensinamentos foram passados por milênios através da poesia. E chegaram. A Odisseia chegou. A Ilíada chegou. Gilgamesh chegou. A Eneida chegou. Beowulf chegou. Tanta coisa chegou. E vai continuar chegando através dos milênios pela poesia. E só foi memorizado aquilo tudo, que na época não havia escrita, aquilo tudo só foi memorizado porque era poético, porque se podia cantar com ritmo, com rima, que facilita demais a memorização, o que exercita a cognição, melhora o raciocínio, a criatividade, por aí vai, principalmente para criança. Isso, os mais antigos que eu estou falando, a gente pode pensar no legado aqui de Manuel de Barros, de Cecília Meirelles, de Drummond, Baudelaire, Rimbaud, Charles Péguy, Wallace Stevens, Elizabeth Bishop, tanta gente, com legados interessantíssimos, que conversam com o nosso íntimo e fazem alterações se nós permitirmos, para mudarmos nossas vidas e o mundo ao redor. 5. Estabilizar conceitos e sentidos. Eu vou explicando, mas vou passar para cá. Essa imagem eu achei muito bonita, que dá um entendimento mesmo de como se externaliza a emoção, se clareia o interior, concretiza memórias, como se deixa legado. E é muito importante a gente subir nos braços, nos ombros, na verdade, de grandes homens que vieram antes de nós, para que nós possamos também ser grandes e magnânimos e fazer diferença no mundo. Estabilizar conceitos e sentidos. Como eu falei do Dostoiévski, eu acho que não há nenhuma outra peça, nenhuma definição, nenhum dicionário, nada
que consiga definir tão bem a redenção, como se faz em Crime e Castigo. Eu não conheço nada que defina ou que incite tão fortemente, tão poderosamente a esperança em mim, como a marcha da quarta-feira de cinzas, de Vinícius de Moraes e Carlinhos Lira. Percebe? É uma força que vem de dentro, que se comunica com o interior, com o que é próprio da poesia. Conhecendo, de fato, a redenção, a esperança, a fé, conhecendo esses conceitos, a justiça, a bondade, isso tudo se coloca e é colocado na poesia e na arte para ser conhecido. E se conhecendo isso tudo, o que acaba acontecendo? Nós desenvolvemos nossa inteligência e nos aproximamos da verdade. Da verdade. Nos aproximamos da verdade. Apesar de ser outra atividade humana, poética, como eu falei, quando ela vem baseada na teoria e na praxis, ela vem mais forte. Nós nos aproveitamos disso, porque essa peça poética criada já vem carregada, quando bem feita, de verdade. De verdade. E daí nós já sabemos, nós já melhoramos nosso entendimento, nosso intelecto e nossa praxis, nossa ação no mundo. Enfim, é isso que eu tinha para falar. Espero muito que você tenha gostado. Se inscreva no canal, curte esse vídeo, comenta lá embaixo, eu vou adorar saber o que você achou disso tudo. E é isso. Muito obrigado mesmo. Até a próxima. Um abraço.